Boa noite, irmãos. A paz e a graça para todos vocês. Amém? Vamos meditar na palavra? Quem ama a palavra de Deus aqui? Deixa eu ver. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra no nosso coração. Eu falo que é muito bom louvar ao Senhor, é muito bom adorar ao Senhor, mas é melhor quando a gente ouve a voz do Senhor, amém? Quando Deus vem e responde com fogo, responde com a tua palavra. Abra sua Bíblia rapidamente lá em Daniel 1, nós vamos compartilhar aqui, meditar um pouquinho naquilo que Deus trouxe nos nossos corações. Nós estamos vivendo, enquanto você vai abrindo, nós estamos vivendo momentos em que estamos nos preocupando em alcançarmos a nossa geração, em fazermos diferença na nossa geração, e Deus está nos levantando, de certa forma, para que nós possamos alcançar de maneira mais efetiva, de uma maneira que a gente possa falar a língua das pessoas, de maneira que a gente possa se identificar com o grupo da qual nós queremos trabalhar. Então, eu sei que vocês estão trabalhando aqui algumas áreas de influência, e nós temos falado sobre, acho que família, igreja, e nós estamos entrando na semana da educação, e eu gosto muito de falar, não necessariamente nós vamos talvez falar tudo sobre educação hoje, mas eu acho muito importante quando nós falamos sobre educação, cristianismo, Bíblia, influência, porque nós como cristãos, nós precisamos entender que Deus nos chama para as esferas da sociedade, amém? E a educação é uma esfera muito importante. Quantos professores nós temos aqui? Deixa eu ver. Opa, 1, 2, 3, quem mais? Tem mais alguém? Lá em cima, tem alguém escondidinho lá, ótimo. Quantos, como é que eu posso dizer, educadores, não, pedagogos nós temos aqui? Temos algum pedagogo? Não? Ok, você que é professor, você que ensina, você que é da área do ensino, você que tem a vocação, você tem um chamado para a área do ensino. E também você que não tem, você que é pai e mãe, e é para você que nós vamos talvez falar mais hoje, né? Nós como pais, nós temos uma responsabilidade muito grande com os nossos filhos. Deus chama você para ser influente nessa área. Deus chama você, jovem, para ser influente na sua universidade. Deus chama você, adolescente, para ser influente na sua classe, na sua sala de aula. E Deus chama você, professor, para ser influente com seus alunos. E o que nós vamos meditar hoje é no livro de Daniel, no capítulo 1. Acho que todos nós conhecemos a história. Nós sabemos que quando o povo de Israel andava ou estava no momento em que a Bíblia fala que não estava andando nos caminhos do Senhor, lá no profeta Jeremias ele dá uma profecia, ou ele fala para o povo que vai chegar um tempo em que entrarão invasores, ou Jerusalém iria ser sitiada, e eles seriam levados cativos, e ficariam presos ou cativos, sendo escravizados por 70 anos. E nós conhecemos esse período como o período do cativeiro babilônico. Isso aconteceu lá em Daniel 1, Daniel relata isso, que no ano 3º do reinado de Nabucodonosor, ou melhor, reinado de Joaquim, que era o rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lá no versículo 1, veio a Jerusalém e a cercou. E a Bíblia fala que Nabucodonosor era um rei, ou a história conta que Nabucodonosor foi um rei que reinou 43 anos, e que de certa forma era um rei que conquistou a sua época, conquistou todas as nações da sua época. E num certo período chegou o momento do cumprimento da profecia de Jeremias, e Nabucodonosor sitiou e invadiu Judá, e levou cativo toda a população, ou parte da população. Na verdade, no versículo 2 diz assim: o Senhor entregou em suas mãos Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e os trouxe à terra de Sinar, que é a Babilônia, para a casa do seu Deus, e pôs vasos na casa do tesouro do seu Deus. Então o relato começa, a história de Daniel começa com ele narrando sobre essa invasão,
sobre o cumprimento de uma profecia que Jeremias tinha dito há alguns anos. E a história conta, a Bíblia conta, o relato conta que, juntamente com essa invasão, o rei Nabucodonosor levou não somente os cativos, mas ele levou também a parte do tesouro da casa de Deus. Alguns estudiosos acreditam que é nesse momento em que a Arca da Aliança também desaparece, que a Arca da Aliança some de Jerusalém, some de Judá. Não se tem mais relato depois desse período de que a Arca foi encontrada. Mas a verdade é que, juntamente com os utensílios do templo, juntamente com os cativos, foram alguns homens levados. No versículo 4, versículo 3, a Bíblia fala que o rei disse aos chefes dos eunucos que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real, dos nobres, jovens sem nenhum defeito, boa aparência, instruído em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem ao palácio do rei, eles ensinassem a cultura e língua dos caldeus. Então, em meio a esse caos, nós conhecemos a história em que, juntamente com o povo cativo, Daniel foi levado. E a palavra fala que Daniel fazia parte desses homens que eram sábios, bonitos, de boa aparência, versados no conhecimento, competentes para trabalharem no palácio do rei e que fossem aptos para aprender uma outra língua. E o que eu quero falar nessa noite é que, mesmo em meio ao caos, ao cativeiro, quando Daniel sai, ou ele é levado cativo, não só Daniel, mas alguns nobres, mas Daniel se manteve fiel. E eu quero falar sobre isso nessa noite, fidelidade em meio ao caos. Porque quando nós somos oprimidos, quando nós passamos alguns problemas, algumas dificuldades, nós precisamos entender que nós estamos vivendo aquele momento. E a pergunta é: qual é o nosso coração, qual é o nosso sentimento, qual é a nossa responsabilidade, o quão nós somos fiéis em meio a esse caos. Então nós vamos meditar em algumas passagens, em alguns princípios, e vamos entender um pouquinho por que Daniel, por que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles abdicaram, eles se mantiveram fiéis, mesmo em meio àquela situação. Eu quero que você entenda uma coisa: Babilônia, o significado da Babilônia, ou melhor, da palavra Babilônia, significa grande confusão, significa caos, significa bagunça. Aliás, quando fala de Babilônia, a gente usa muito isso, eu não sei se usa ainda, né? Essa casa está parecendo uma Babilônia, né? Isso aqui está parecendo uma torre de Babel, no sentido de estar uma grande confusão, uma grande bagunça. E era dessa maneira que Israel se encontrava. Era nesse meio, nesse caos, que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados cativos. Mas uma coisa, assim, que eu gostaria que nós meditássemos nessa noite, alguns princípios, é que Daniel sabia o que ele queria. Daniel, a história conta que Daniel era muito jovem quando ele foi levado cativo. Possivelmente Daniel tinha entre 15 e 16 anos, um jovem, um adolescente. Mas que a Bíblia relata que ele era conhecedor, era sábio, inteligente, alguém que era diferenciado na sua época. Você imagina um adolescente de 15, 16 anos sendo diferente na sua escola, na sua casa, no seu ambiente, ou um jovem fazendo diferença na sua universidade, no seu trabalho. Esse era Daniel. E o que acontece é que no versículo 8 do capítulo 1 de Daniel, ele fala assim que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E aqui começa o relato, a história desse homem íntegro, desse homem reto, desse homem que resolveu não se contaminar.
mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ele estando ali, tendo que servir, tendo que talvez se prostrar diante dos deuses da Babilônia, Daniel resolveu, colocou no seu coração: eu não vou contaminar nas iguarias do rei. E aí, o primeiro princípio que eu trago aqui para as nossas vidas é que, mesmo em meio ao caos, nós precisamos manter os nossos valores, os nossos princípios aprendidos no passado. Preste atenção, Daniel, quando a palavra fala resolveu, ele não resolveu na hora que ele estava lá na Babilônia. Daniel já foi preparado, Daniel já havia sido preparado. Quando ele chegou lá, ele já tinha convicção da sua fé, ele tinha convicção que ele tinha que manter os seus valores. E eu fico muito preocupado, eu falo bastante sobre isso com os meninos, que é muito preocupante às vezes quando nós saímos do nosso contexto de igreja, do nosso contexto de cristianismo, de casa de Deus, e vamos lá fora, para as escolas, para as faculdades, para o trabalho, e a gente não consegue, nós não conseguimos nos manter com os nossos valores e princípios. Uma vez eu vi o Silas Malafaia falando uma coisa muito interessante num evento, o Descend, e ele falava assim: um jovem muçulmano sai do seu país, ele vai para a Inglaterra, ele vai para o Brasil, ele vai para os Estados Unidos, e ele mantém-se muçulmano, ele até faz seguidores. O jovem cristão sai da igreja, entra na faculdade, em 3 meses ele já mudou os valores dele. Qual é o tipo de valor e princípio que eu e você nós estamos ensinando e nós estamos aprendendo como cristãos? 50% dos jovens cristãos das universidades, eles perdem a sua fé. Eles são ideologizados pela doutrina, doutrinados pela ideologia, em que eles acabam deixando o cristianismo, e muitos deles negando mesmo a sua fé. Não é só deixando o cristianismo, porque às vezes fala assim: eu deixei de ser evangélico. Não, eles não acreditam mais em Deus. Isso é muito preocupante. E Daniel permanece fiel, ele fala: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei, eu não vou me contaminar com aquilo que o mundo oferece. Eu estou na Babilônia, mas eu permaneço fiel aos meus valores. E é isso que Daniel faz, e é isso que nós precisamos entender. Quando nós falamos de educação, quando nós falamos de escola, quando nós falamos de ensinamento, nós precisamos aprender primeiro dentro de casa. Eu sempre digo, nós como igreja, nós deixamos a educação para o governo, e nós esquecemos que é nossa responsabilidade, como pai, como mãe, como irmão, e às vezes nós deixamos até para a igreja educar, mas é responsabilidade nossa. E eu creio, quando eu leio a história de Daniel, o testemunho de Daniel, eu vejo que ele não resolveu lá na Babilônia. A palavra resolver significa estar pronto para decidir, estar pronto para tomar uma decisão, ou melhor, estar pronto porque ele já está feito. Daniel não resolveu assim: agora eu não vou comer. Não, Daniel, aliás, a história conta que podia vir leão, podia vir fornalha, que ele já tinha decidido que ele ia permanecer firme. Então, manter os nossos princípios, os nossos valores aprendidos no passado, nós precisamos, é a primeira coisa que eu e você nós precisamos entender. Não vou me contaminar com as iguarias do rei, não vou me contaminar com o que o mundo oferece. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à situação difícil. Eu preciso entender também, que esse é o meu segundo princípio. Às vezes a oportunidade, ela vem fácil, não é verdade? Quando você está no trabalho, você está na escola, você está num ambiente, a ótima oportunidade, ela é fácil. Mas então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a ótima oportunidade, ela pode ter muitas armadilhas e consequências terríveis. Olha isso, versículo 4. Ele fala que Aspenaz deveria escolher jovens sem nenhum defeito, boa aparência, instruídos em toda sabedoria,
doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. É importante você prestar atenção numa coisa aqui. Daniel e os seus amigos, eles seriam pessoas importantes ali no palácio do rei. Era uma grande oportunidade, eu podia dizer que talvez fosse a melhor oportunidade dele ser alguém, porque ele era um escravo, ele era um cativo, e ele era alguém importante, e o rei chama para que ele pudesse servir. Era uma oportunidade. E às vezes nós nos aproveitamos dessas oportunidades achando que é ótimo. E nós esquecemos que nem sempre aquilo que parece ser ótimo é essencial, é importante para nós como cristãos. E nessas oportunidades, a gente se deixa levar pelas iguarias do rei. Ou se deixa levar por aquilo que o mundo oferece. Às vezes é uma corrupçãozinha ali, às vezes é uma facilidade aqui, e nós não abrimos mão, ou melhor, nós abrimos mão dos nossos princípios. Por quê? Porque eu vou me dar bem, porque eu vou ter uma promoção, porque eu serei alguém visto, porque as pessoas vão me reconhecer. Reconhecimento tem que vir da parte de Deus somente. Reconhecimento tem que vir da parte de Deus. Nós precisamos ter o temor do Senhor. Nós precisamos entender que quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe, nós temos que abrir mão, ou melhor, nós não podemos abrir mão dos nossos valores, dos nossos princípios. Nós não podemos negociar o nosso direito de primogenitura por um prato de lentilha. E às vezes nós fazemos isso. Por quê? Porque é uma ótima oportunidade. Daniel e seus amigos tinham uma ótima oportunidade. Só que ele tomou essa decisão, como eu disse, muito antes. E ele não ia negociar, ele não ia comer, não ia beber o vinho sem antes participar, sabe, não ia se dobrar aos deuses da Babilônia. Aliás, isso aqui é muito interessante, porque quando o contexto aqui de comer a comida dos reis e beber o vinho do rei, ele estaria jogando fora aquilo que Deus havia designado para ele fazer. Ele ia ser participante do culto dos demônios. Babilônia significa grande confusão. Aliás, quando Daniel vai para Babilônia, eles mudam o nome de Daniel para Belsazar. Daniel é Deus meu juiz. Belsazar era um nome que era, como é que eu posso dizer, que era dedicado ao Deus Bel. Então eles estavam tentando trocar a identidade de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam tentando fazer com que Daniel mudasse os seus costumes, perdesse a sua fé. E às vezes a gente olha para o nosso contexto de hoje e a gente pensa isso. Ah não, Rogar, o que tem fazer isso? Ah, isso aí é só uma coisinha. Você vai receber uma promoçãozinha, é só uma mentirinha, é só uma falcatruazinha aqui, é só um desviozinho aqui, não tem problema, você vai se dar bem. A verdade, irmãos, é que nós não podemos abrir mão, nós precisamos ser radicais nesse sentido. Nós precisamos ser radicais, porque algo tão pequenininho, que você acha que é importante, que é uma oportunidade para você e para mim, isso vai fazer uma diferença no futuro, na sua vida. Isso vai fazer uma diferença. Então nós não podemos abrir mão. Daniel, além de ele manter os seus valores, dele não negociar, ele olhou para a oportunidade e ele falou assim: não, o meu Deus é o meu Deus, eu não vou me prostrar, eu não vou me contaminar, eu não quero essa oportunidade. Você precisa dizer não à grande oportunidade. Eu preciso dizer não à grande oportunidade. E é tão interessante a gente ver isso, porque Daniel chegou com 15 anos lá, certo? Mais ou menos 15, 16 anos. Se você ler o capítulo 6 de Daniel, quando ele é lançado na cova dos leões, ele tinha aproximadamente 82 anos. Ele estava um pouco esquecido, ele já não era alguém importante. Porque você vai ver depois, daqui a pouco eu vou falar, ele se tornou alguém importante.
E quando ele é lançado nas covas dos leões, ele é lançado porque ele não negociou os seus princípios. Com 82 anos ele não negociava. Ele era duro. O cabra não estava nem aí. Pode me matar, mas os meus princípios eu não negocio. E eu acho que é isso que está faltando nas nossas vidas. Às vezes nós estamos num ambiente, às vezes nós nos moldamos num ambiente em que a gente fala, é só um pouquinho. Não, não é não. Eu não posso negociar. A oportunidade, ela pode parecer ótima, mas aquilo a decisão que eu tomei lá no passado, ela vai refletir depois no meu futuro. E com 82 anos, Daniel se manteve próspero, se manteve fiel. Ele não negociava a fé dele, mesmo na velhice. Ele não abriu mão. Eu não abro mão dos meus valores, dos meus princípios. Você precisa, eu preciso, nós precisamos entender isso. E também Daniel sabia que por ele ser alguém que não negociava os seus valores, por ele não dar importância para a grande oportunidade, ele sabia que a sua integridade, a sua retidão, teria uma recompensa no futuro. Sabe qual era a história de Daniel? Daniel, ele começou lá com o rei Nabucodonosor. E lá no versículo 21, se você ler lá, do capítulo 1, fala que Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Daniel passou por 5 reis durante a vida dele na Babilônia. Lembra que o exílio, o cativeiro babilônico eram 70 anos. Daniel viveu todo o cativeiro, 70 anos. Então ele começou com 15, aqui quando ele é lançado na cova dos leões, ele tinha 82, e aqui conta no versículo 21, que ele continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Foram 5 reis, e nesses 5 reinados, Daniel permaneceu o mesmo. Pode mudar a direita, a esquerda, meia volta, volver, não importa. Nós precisamos permanecer firmes, inabaláveis, porque o futuro nós teremos uma recompensa, irmãos. Nós teremos a recompensa. Não adianta se eu e você a gente ficar preocupado tanto, agora mudou o governo, e agora o que seremos nós cristãos? E daí? Se vier o Nabucodonosor, o Dário, o Xerxes, o Assuero, que seja o rei, eu e você nós precisamos permanecer firmes, inabaláveis. Aliás, tem horas, irmãos, eu vou falar um negócio aqui, acho que eu vou falar sem o microfone. Será que não é bom uma perseguiçãozinha? Para a gente sair correndo um pouquinho? Lembra os cristãos primitivos? Lembra disso? Eles estavam, a Bíblia fala que eles comiam, eles trocavam, eles vendiam as suas propriedades e doavam e depositavam aos pés dos apóstolos. Estavam ali comendo e bebendo. E a Bíblia fala que veio uma perseguição e eles saíram correndo. Enquanto eles corriam, enquanto eles iam, eles pregavam o evangelho. E a palavra diz que a igreja se espalhou por todo canto que havia. E o evangelho foi se espalhando. Por quê? Porque eles saíam correndo. Quem é você? Eu sou o Rogaceno. De onde você está vindo? Estou vindo lá de Cosmópolis. Por quê? Cara, está uma perseguição lá. Mas por quê? Porque eu entreguei minha vida para Jesus e agora os caras estão querendo me matar. Aí eu estou em Angra. Aí vinha a perseguição em Angra. Daí você vai lá para o Capitão Poço e corre. Quem é você? Eu sou o Rogaceno. Onde você estava? Eu estava em Cosmópolis. Aí de Cosmópolis fui para Angra dos Reis. De Angra dos Reis eu estou lá em Capitão Poço. Mas por quê? Rapaz, eu sou cristão e os caras estão perseguindo lá. Mas quem que é esse? Que é esse Jesus? Então, ele morreu na cruz, tal. Ele morreu, ele ressuscitou. E por quê? Porque ele quer dar vida eterna. E aí vai. E a igreja se espalhou por todo canto que havia. É isso que a palavra fala. Mas os cristãos permaneceram inabaláveis. Não negaram a sua fé. Disseram não. Você já se levantou lá na sua escola, na sua faculdade, e você já disse, não, professor, isso que você está falando é besteira? Você não vai afrontar. Ou não, eu não acredito. Ou você disse assim, não, peraí, não é bem assim. Ou por você fazer uma redação daquilo que você não concorda, você tirar um 0.
Ou simplesmente quando você chega no seu trabalho e você fala assim, não, peraí, não é bem assim. E o seu chefe fala, não, você tem que mentir. Fala assim, não, eu não quero mentir. Olha, não, é o seguinte, aqui você tem que ter um dinheirinho no bolso, senão você não faz, você vai ser mandado embora. Me manda embora. Permanecer fiel, firmes, inabaláveis. Daniel não se corrompeu, ele continuou sendo e serviu 5 reis da Babilônia e 2 médios persas. Lembra a mão, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, lembra? Que a mão escreveu na parede? E naquela mesma noite, a palavra fala que o reinado de Dario caiu. Chamaram, lembraram de Daniel, tem um velho lá que parece que ele interpreta essas coisas. E tinha lá, escreveu uma mão na parede. Eu estava lendo uns comentários bíblicos, pastor, e ele falava assim, que aquela mão, porque era assim, a palavra diz que o rei pegou os utensílios que eles haviam roubado, lá da época do cativeiro, quando Nabucodonosor invadiu a Babilônia, eles pegaram os utensílios do templo e trouxeram perante o seu Deus, e começaram a festejar, orgias e tal, e de repente vem uma mão e escreve, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E aí eles ficaram assombrados, o que é isso? E aí, pesado na balança foste, e hoje seu reino vai cair, e tal, e tal. E o reino de Dario foi-se. É Dario ou Ciro? Eu sempre confundo, acho que é Dario. E o reino caiu. E aí alguns estudiosos falam que aquela mão era a mão de Deus, porque os utensílios estavam ali. Os utensílios sagrados do templo estavam ali. E Daniel profetizou, e Daniel interpretou. E Daniel permaneceu firme. Daniel tinha um futuro. Durante esses 5 reis, durante esses 5 reis que passaram no período que ele estava cativeiro, em 3 reinados, Daniel foi o primeiro ministro, ou seja, o segundo homem no comando, porque ele obedeceu. A história conta que Joaquim foi preso lá no início do cativeiro. Daniel aconselhou um dos reis para que soltasse Joaquim. Depois Joaquim foi solto. Foi um que influenciou na vida. E porque Daniel permaneceu firme, Daniel não se dobrou nas iguarias do rei, não comeu, não se contaminou, não disse não às coisas que o mundo oferecia. O grande líder continuou sendo o grande líder mesmo quando a Babilônia caiu. Os governos caíram, mas a integridade de Daniel não foi abalada. Ele permaneceu um cara íntegro, um homem de Deus. E a minha pergunta para você e para mim é: qual é a nossa fidelidade mediante a Babilônia, o caos? Se a perseguição vier, quão fiel nós seremos? Eu vi o pastor falando aqui que às vezes, como ele usou o termo hoje, é açúcar, né? Crente açúcar, né? Às vezes nós nos derretemos por pouco, irmãos, e é verdade. Às vezes a gente se desanima por pouco, às vezes a gente murmura por pouco, sabe, por nada. Às vezes nós não somos contentes com o que Deus nos dá. Às vezes nós estamos descontentes com o que Deus nos dá e a gente não tem coragem de permanecer fiel. E quando a gente ouve a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, que tantos homens na história da humanidade, na história do cristianismo, esses homens, como Hebreus relata, ele fala, foram homens que foram mortos, comidos por leões, crucificados, foram açoitados, mas eles não negaram a sua fé. Eles disseram não. A minha palavra, o meu encorajamento para a minha vida, para você e para a minha vida nessa noite é permanecermos firmes, inabaláveis, inabaláveis. Eu lembro da minha mãe, Dona Lourdes, com 6 filhos, levando 6 para a igreja. A gente não queria ir não, viu, irmãos? Não vou falar que a gente queria, não queria. Criança, queria jogar bola. Quem era daquele tempo da Assembleia, bem tradicional, com uso e costume, né?
Tem uns irmãos que estão se identificando aqui desse lado aqui, ó. Que não podia fazer nada. Eu queria jogar bola, mas a dona Lourdes estava lá. Culto de oração, pastor, os 6 dobrando os joelhos. Não, 5, né? Porque tinha um que era de colo e ficava dormindo. Ela forrava um pano assim, dormia debaixo do banco. E a velhinha orando. E todos nós tínhamos que ajoelhar. Eu lembro que eu dormi tanto no banco da igreja. Mas a dona Lourdes permanecia fiel. E a dona Lourdes orava para o seu Lió, que é o meu pai, seu Léo. Porque o seu Léo era bêbado, violento. E ela estava ali orando, permanecendo fiel. E eu lembro que chegou a minha adolescência, que eu saí, queria curtir o mundão, né? E depois eu voltei, entreguei verdadeiramente minha vida para Jesus com 16 anos. E a dona Lourdes permanecendo fiel. A dona Lourdes permanecia fiel. Quando meu pai foi para um centro de recuperação, se recuperou e se converteu, a gente olhava assim e falava assim: valeu a pena. Vale a pena permanecer fiel, irmãos. Não importa se dure 10, 20, 70 anos como cativeiro da Babilônia, o futuro é certo. O futuro haverá uma recompensa. Eu não sei se você está chorando, se hoje você está passando por dificuldade, se hoje as iguarias do rei estão na sua frente e você está tentado a comer e a beber o vinho. Mas eu quero dizer para você, permaneça fiel em meio ao caos. Às vezes parece que tudo está um caos, mas se nós permanecermos fiéis, Deus vai nos dar uma recompensa inigualável. E mesmo em meio à velhice, com 80 anos, 82 anos, que seja 100 anos, a gente vai poder cantar aquela música. Não sei se vocês cantam aqui. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Em nada põe a minha fé, senão na graça do meu Deus, no sacrifício do meu Senhor e Salvador. Porque é uma fé inabalável, é uma fé que move montanhas. É uma fé que nós vamos um dia chegar e falar assim: nós vencemos. Ou como o Apocalipse relata, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. E não amaram as suas vidas. Não amaram. Mas deram, se entregaram. E essa é a palavra que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Permaneça fiel. Permaneça firme nas promessas do Senhor, naquilo que Deus tem para a sua vida, para a minha vida. Não importa o tempo, não importa a dificuldade, Ele vai garantir um futuro eterno para mim e para você, uma recompensa eterna para mim e para você. Amém? Curva sua cabeça, eu quero orar com você, rapidinho. Nós não colocamos, Senhor, a nossa fé em homens, em reinos, em coisas, em dinheiro, em nada. Nós colocamos a nossa fé no nosso Salvador. Nós colocamos a nossa fé em Jesus. Senhor, às vezes está difícil, às vezes está complicado, Senhor. Às vezes nós olhamos e falamos: não dá mais. Às vezes nós olhamos e falamos: Senhor, está difícil. Mas nós queremos dizer nessa noite que os nossos olhos estão postos no Senhor, que a nossa fé está posta no Senhor. E nós queremos fazer a oração que Daniel fez. Nós não nos dobraremos e não nos contaminaremos com as iguarias do rei, nem com o vinho dele. Nós queremos permanecer inabaláveis, fiéis àquilo que o Senhor nos prometeu, para que nós possamos nos regozijar, para que nós possamos, Deus, nos alegrar, para que nós possamos ver a recompensa futura vindo da parte do Senhor. Abençoa essa igreja, Senhor. Abençoa os corações dos teus filhos. Fortalece o fraco, Deus. Sabe, alinha, Senhor, os corações com o Senhor. Senhor, levanta aquele que está desanimado. Traz para ele, Senhor, a alegria da salvação.
para que ele permaneça firme, fiel, inabalável, até aquele grande dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.